Olá, bom dia a todos. Hoje, dia 20 de janeiro de 2021. Eu quero falar com vocês hoje um pouquinho sobre blindagem regulatória, conforme eu havia me comprometido no último vídeo. Bem, inicialmente a gente tem que entender que o Brasil, por força da sua Constituição Federal, o Brasil ele é formado por 3 níveis de governo: governos municipais, estaduais, ou no caso do Distrito Federal, e União, ou o nível federal. Isto posto, então a primeira grande informação que fica, embora muito básica, porém muito importante, é que normalmente as empresas, né, os agentes privados, eles são tocados pelos 3 níveis de governo. É muito difícil que você tenha uma atividade econômica no Brasil onde você só é tocado pelo poder municipal, ou só pelo estadual, ou só pelo federal. Se você é uma empresa de cunho comercial, por exemplo, você pode exercer uma atividade fabril, ou uma atividade de distribuição, ou importação e distribuição, não interessa. Por exemplo, você vai precisar de alguns alvarás a título municipal, você vai pagar o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que via de regra é um imposto de natureza estadual, e você pagará também os impostos de cunho federal. Isso só para mostrar que uma empresa ela não consegue ficar isolada num único nível de governo. Bom, o Brasil tem um problema, que não é um problema necessariamente brasileiro, mas ele acaba se transformando num problema para as empresas. Como vocês devem lembrar de vídeos anteriores, eu já falei que as empresas dormem regulares e acordam irregulares no Brasil. E isso é um fenômeno que também acontece em outros lugares do mundo. Por quê? Porque no caso do Brasil, por exemplo, nós temos um instrumento chamado Diário Oficial, que pode ser do município, do estado ou da União, e você pode terminar as atividades num determinado dia de uma empresa, encerrar, apagar as luzes, e no outro dia você tem a publicação de uma nova norma, uma nova lei, enfim, um novo decreto que vai afetar as suas atividades diretamente e você passa a estar irregular, não necessariamente ilegal. Ok? Bom, o que define o pilar mestre, então, da blindagem regulatória é o contrato social da empresa. O contrato social da empresa ele é um instrumento, então, de formação dessa pessoa jurídica, né, de cunho normalmente privado, mas também você tem as sociedades de economia mista, as empresas públicas e outras coisas, mas imaginando-se que eu estou falando com o setor privado, né, nesse momento. Então tudo começa lá, especialmente no seu objeto social. Então o objeto social, que muitas vezes é menosprezado pelas pessoas, ele na verdade é que vai informar para o governo o que é que você faz. Com base então nesse contrato social, que via de regra ele é depositado depois na junta comercial, ou eventualmente até uma empresa SA que vai ter seus estatutos e não necessariamente um contrato social. Então, com base nesse instrumento, o seu contador ou o seu advogado tributarista, ele vai definir quais são os quinais, os códigos nacionais de atividades econômicas que você pode então exercer para o Brasil, no Brasil, melhor falando. E com base nisso, virá toda uma série de tributações e uma série de obrigações que você vai ter que cumprir. Então, por exemplo, a Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo recentemente resolveu eliminar da sua relação de quinais aceitos algumas atividades, alguns quinais que eram mais genéricos, e hoje, se você vai exercer, por exemplo, uma atividade na área de importação e distribuição de cosméticos, importação e distribuição de produtos para a saúde, antigamente você podia cobrir tudo com um KNAI único. Hoje você precisa tirar uma licença e ter um KNAI específico para cada atividade. Isso nos mostra, por exemplo, nos ilustra que aquilo que eu acabei de falar é uma verdade, porque essa foi uma tomada de decisão recente do governo de São Paulo, que via de regra é seguido por outros estados ou outras cidades, e você acaba criando obrigações que até então eram inexistentes. Bom, voltando ao tema principal, que é o objeto social e o KNAI, disso deriva uma série de outras obrigações que você terá dependendo das atividades que a sua empresa vai exercer. Explico.
Se a sua empresa, por exemplo, for exercer as atividades de fabricação, então você vai precisar, falando genericamente, de um auto de licença, também conhecido como alvará de uso e localização, onde compete ao poder municipal definir se a sua atividade pode ser exercida naquele local ou não. Você vai precisar de uma licença ambiental, via de regra, porque você pode estar estabelecido numa área de manancial, por exemplo, ou você pode estar próximo de áreas de preservação ambiental, ou, eventualmente, você vai aplicar para aquela licença ambiental e você pode ter uma dispensa. Por exemplo, vários estados têm um licenciamento automático já integrado, onde dependendo da metragem de área construída dessa fábrica e da atividade que ela vai realizar, então cria-se a obrigação de seguir com o licenciamento ou tem-se uma dispensa de licenciamento imediato. Assim também, corpo de bombeiro, cada estado tem a sua legislação. Por exemplo, no estado de São Paulo, se a sua construção tem 750 metros ou mais, você já precisa ter hidrante, bomba de acionamento, enfim. Passada essa fase toda de cunho mais administrativo e alguma coisa de cunho técnico, alguns municípios até chegam a exigir um estudo de incomodidade para saber se você vai ou não criar ruído suficiente para incomodar os seus vizinhos. Então chegamos à fase das vigilâncias sanitárias. Eu costumo dizer que essa parte de regularização de empresa é uma grande corrente, uma grande cadeia de elos, onde você dificilmente pode pular etapas, uma ou outra pode ser feita em paralelo, de maneira simultânea, mas via de regra uma dependendo da outra, até que você chega no último elo da cadeia, que é a vigilância sanitária, que em geral vai te exigir toda essa documentação que eu já comentei antes e outras documentações afetas necessariamente à vigilância sanitária. Alguns estados adotam que somente as atividades de maior complexidade devam ficar debaixo do governo estadual, sendo delegado ao governo municipal ou aos governos municipais, né, as atividades de menor complexidade, tidas como de menor complexidade e menor risco. Isso vai depender do estado onde você vai estar e, como eu falei também em vídeos anteriores, no Brasil, infelizmente, a legislação é uma pleiade. Então, muitas vezes você sai de um município, vai para o município do lado, ele passa a te exigir coisas que no município original não eram exigidas ou vice-versa, tá? O que eu estou querendo te dizer com isso? Eu estou querendo te dizer que para você blindar regulatoriamente a sua empresa, você tem que ter conhecimento de causa. Então você tem que começar questionando o que é que a empresa faz, como é que essa empresa faz, ou se é uma empresa em início de atividade, o que a empresa irá fazer e como esta empresa irá fazer isso, para que você possa ter uma ideia da totalidade da documentação que você vai precisar. Ah, mas isso faz parte do regulatório? Isso faz parte do regulatório. Isso faz parte do regulatório, muitas vezes em empresas maiores divididos com um departamento jurídico, eventualmente com um departamento de segurança do trabalho e assim por diante. Para que você possa ter, em uma única pasta, por assim dizer, todas as suas licenças, todas as suas certidões, todas as suas autorizações que são necessárias. E mais importante, ou tão importante quanto isso, a manutenção das condições que te levaram a ter essa documentação ou até essas licenças, essas autorizações e essas certidões concedidas pelo poder público. É bastante comum que as empresas invistam no início de atividade em sistemas de certificação, por exemplo, certificação de boas práticas, manuais da qualidade, procedimentos, responsáveis técnicos, alguma consultoria que vai ajudá-los em corpo de bombeiro e assim por diante, e com o tempo vai afrouxando essa condição. Até que um dia se depara com um problema que é a não renovação de uma determinada licença ou certidão ou autorização fundamental para que vocês possam participar, por exemplo, de licitações públicas. E a gente sabe que o governo, em várias áreas, inclusive na área da saúde, é o maior comprador que existe no Brasil. Ou você fica impedido de fazer negócios com
fontes pagadoras, como por exemplo convênios médicos, entre outros. Vou dar um exemplo atual de agora. Lei Geral de Proteção de Dados. Ainda muitas empresas estão menosprezando a entrada em vigor da LGPD, o que aconteceu no ano passado. A partir desse ano, o governo, ou seja, o poder público, passa a ter, vamos dizer assim, o poder de aplicar multas, aplicar sanções. Então, a partir desse ano aqui, as empresas que ainda não tomaram providências em relação à LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, passam a ficar numa zona de risco muito maior do que ficavam no ano passado ou nos anos anteriores, onde a lei foi editada, mas efetivamente ainda não havia consequências concretas. Bom, eu vou terminar por aqui, porque o vídeo já está com 10 minutos, é um vídeo extenso. Esse é um assunto muito extenso, eu vou voltar nesse assunto em outras oportunidades, falando de documentação mais específica, mas eu queria só colocar isso para vocês, da importância de blindar regulatoriamente a empresa de vocês. Porque, como eu já disse também, se vocês procurarem em diversos trabalhos publicados, em diversas, enfim, publicações aí pelo mundo, algumas até das grandes consultorias aí, das Big Four, vocês vão encontrar estudos feitos em relação à questão regulatória e vai mostrar para vocês que os riscos regulatórios estão, via de regra, entre os 5 maiores riscos para uma empresa. Ou seja, é uma daquelas coisas que pode fechar a sua empresa hoje, ou para adequação, ou fechar definitivamente. Ok? Bom, nós da Latini Group estamos à disposição para ajudá-los e auxiliá-los, esclarecer quaisquer dúvidas em relação aos documentos necessários para blindar regulatoriamente as empresas as quais vocês participam. E o pessoal aqui de mídia e de comunicações me solicitou que eu pedisse a vocês que dessem um like e que se inscrevessem nos nossos canais, porque aí a gente ganha relevância nas redes sociais e isso permite que o vídeo chegue a mais pessoas e atinja esse objetivo, que é o nosso objetivo único, de esclarecer, educar e instruir aqueles que atuam nas áreas regulatórias, qualidade, compliance e assim por diante. Okay? Aqui nós não temos nenhuma outra intenção que não seja essa, de, dentro dos nossos valores, de dividir conhecimento, né? Aqui a gente acredita naquela equaçãozinha, dividir para multiplicar. Ok? Então ficamos à disposição. Um ótimo dia para todos vocês. Sucesso, vamos nos mantendo seguros e seguindo as orientações das nossas autoridades sanitárias. Um forte abraço, um ótimo dia a todos.